Se vocês pegarem isso aqui do modernismo, na primeira linha ele vai dizer, funda-se no agnosticismo, filosofia agnóstica e ateia, modernismo. Vinha, e isso naquele outro libreto que eu traduzi, que vocês têm, Notre Charge Apostolique, foi introduzido na política. Um padre francês chamado Alfred Loisy introduziu na teologia. Max Tanier introduziu na política. O seu Einstein quis introduzir na ciência. Ainda bem que não pegou e não vai pegar nunca, porque se vê que é mentira, é um absurdo. E a maioria dos físicos não entendeu nada, entretanto dão prêmio Nobel para ele, os jornais referenciam e falam de um grande físico, o maior físico do século XX. As fraudes dele estão aqui. Ele troca o ver pelo ser. Ele troca o sistema não arbitrário pelo sistema arbitrário. Duas massas diferentes são iguais, porque o Galileu lá errou dizendo que duas massas diferentes caem no mesmo tempo. Galileu era uma pessoa boa, tinha uma fria freira, obedeceu a Santa Sé, mas, apesar de ser um físico valoroso, não estava isento de erro. Ele era um pioneiro, ele e Newton. Eles não distinguiam bem força de massa. Eles estavam imbuídos com uma filosofia chamada mecanicista, que não conhecia as forças. Reduziam a física a uma geometria, como Descartes fez. Então não tinha força, tinha movimento e tinha extensão em movimento. Mas a força não é outra coisa. São Tomás e Aristóteles já diziam, a força é uma qualidade, não é uma quantidade. Se duas massas caíssem no mesmo tempo, fossem iguais, o mosquito caindo igual com o elefante tinha massa igual com o elefante. Para refutar isso, você pode dizer o seguinte, uma massa igual, a mesma massa, na Terra, na Lua e outros planetas, cai em tempo diferente. A mesma massa cai em planetas diferentes. Logo, no mesmo planeta que é a Terra, duas massas diferentes também caem em tempo diferente. Galileu não pensou nisso, não inverteu. Ele olhou as massas sem olhar os volumes e sem olhar que a massa da Terra atrai com uma força diferente da massa da Lua, diferente da massa de Marte. Nós temos uns satélites do planeta Marte, chamado Phobos e de outro Deimos. Phobos tem 24 quilômetros de extensão, Deimos tem 12 quilômetros. A força de gravidade dele é 1%, é menos de 1/1000 da força da Terra. Então, uma pedra lá vai cair muito mais lentamente do que cai na Terra. A Lua tem uma força de gravidade 14 vezes menos que a Terra. Então lá, se der um pulo, vai muito mais alto que aqui. Porque a força não é a extensão. A mesma extensão de uma torre de Pisa aqui na Lua será a mesma altura de queda, mas o tempo de queda não será o mesmo. Veja, eles eram pioneiros, eles têm desculpas. O Einstein não. Einstein quis botar um sistema arbitrário, subjetivo, sem a experiência real, e foi pegar a lei da inércia, que não se verifica. A lei da inércia era um corpo sem uma força exterior, caminharia para sempre um movimento retilíneo uniforme. Ora, nós sabemos que toda a matéria tem a força de gravidade e atrai toda a matéria, tem força macrogravidade e microgravidade. Por isso, os planetas giram em torno da Terra e não saem fora. A Lua não sai por aí do movimento retilíneo uniforme. E mesmo andaram lá para os confins do sistema solar certos planetas e viram lá que eles deram uma curvazinha e ainda não saíram da gravidade do sistema solar. Deram uma pequena curva. Daí vocês veem o que vem aí. A diferença do que seja intensidade de força de gravidade e massa, que é outra coisa. Eles não olharam, por exemplo, o volume da massa. Por que um navio de 30 toneladas não afunda e uma pedrinha de 1 quilo afunda no mar? Por causa do volume, da forma da massa.
pega uma massa de 1 quilo, bem compacta, e pega uma massa de 1 quilo com um balão com um diâmetro de 10 metros. O balão não vai afundar, e aquela massa de 1 quilo vai afundar. É patente e visível. E se for numa água, o que for mais pesado que a água vai afundar primeiro que a água. Se for menos pesado que a água, se eu botar no fundo, vai subir primeiro, do fundo para a superfície, com maior velocidade, o que tiver menos massa, com o mesmo volume. Quer dizer, são observações que certos físicos não fizeram, e que depois ficam séculos nos livros e que fundam filosofias bobocas e falsas. Mas, voltando, isso vai atingir a religião. 2 religiões diferentes são iguais. 2 deuses diferentes são iguais.